Após preparar a cova, podemos iniciar o plantio das mudas. Se as mudas forem produzidas em embalagens plásticas, como essa, normalmente elas são entregues em caixas de madeira para facilitar assim o transporte. Para a muda de tobete, normalmente as mudas são entregues em rocambole. Devemos ter cuidado para não machucar as raízes na hora de retirar. As mudas de erva mate em embalagem plástica ainda são as produzidas em maior escala. A probabilidade de enovelamento das raízes nessa embalagem é maior. A vantagem do uso de embalagem é que para o substrato utilizamos a terra, normalmente sem custos para o produtor, pois ele pode retirar da sua propriedade. Quanto mais substrato, que no caso é a terra, mais água a muda consegue reter, mas isso pode se tornar um grande problema, pois se não forem tomados os cuidados na irrigação, as raízes podem apodrecer pelo excesso de umidade. O preço das embalagens comparado ao do tubete é menor, mas todo ano o produtor precisa comprar as embalagens novamente. A principal vantagem do tubete para a produção das mudas é a presença dessas estrias dentro do seu interior. A função dela é conduzir as raízes para o fundo do recipiente, evitando assim o enovelamento das raízes. Outro ponto é o transporte e a área para a produção. Com o tubete conseguimos produzir ou transportar um volume de mudas muito maior comparado ao da embalagem. A grande vantagem desse recipiente é a facilidade no manejo, pois conseguimos preencher o seu interior... com rapidez e padronização. Uma desvantagem é de que o substrato retém menos umidade e fatores como a estiagem podem causar alguns danos que na embalagem plástica não teríamos. Outros seriam o enraizamento. Se as mudas não estiverem com as raízes formadas, na retirada do tubete teríamos danos nas raízes. Essa é uma muda proveniente de tubete. O tubete tem 180 centímetros cúbicos. Já é uma muda bem rustificada, as folhas já estão bem densas. E um bom indicativo de que o caule esteja lignificado é fazer assim com a muda. Se ela não inclinar muito, é porque o caule está bem lignificado. Então ela é uma muda bem forte para o plantio. Para realizar o plantio, a gente pode abrir aqui a cova que já foi preparada, sempre prestando atenção na altura do tubete e nunca deixando a terra passar a altura do coleto. Então é interessante você compactar aqui um pouquinho, pressionar a lateral para que não tenha espaço vazio entre as raízes e o solo e ter o maior contato das raízes com a parede da cova. Bom, nesse caso o produtor vai realizar o plantio com o uso do hidrogel e a consistência dele deve ser essa daqui. Deve parecer muito com uma gelatina, mas deve ter água solta entre os polímeros. Normalmente, quando é muda proveniente de rocambole, a muda já vem com o gel em uma das faces da sua raiz, como nesse caso aqui. Mas o produtor pode utilizar o hidrogel na cova também. Então aqui a cova já foi preparada, ele faz a abertura. Pode colocar um pouco do hidrogel no fundo da cova, pode colocar a muda e cobrir com a terra. Outra situação também é, ao invés de ele colocar no fundo da cova, colocar somente em uma lateral, também já é o suficiente. Para que o plantio da erva mate tenha baixos índices de replantio, o produtor deve tomar muitos cuidados, passando pela escolha das mudas, épocas de plantio, preparo da cova, monitoramento do período de chuvas e também das geadas. Não menos importante é a proteção das mudas. Pode parecer apenas um detalhe, mas mesmo que as mudas estejam bem rustificadas e adaptadas ao sol, as mesmas podem sentir bastante insolação e desidratarem com facilidade. Devemos proteger as mudas imediatamente após o plantio no campo, e a proteção pode ser feita de diversas formas, como lâminas ou tábuas de pinos, a vegetação presente no local, como samambaia, folhas de palmeira, sapé ou grimpa, restos vegetais e até mesmo, em alguns casos, o uso de pedras. O material utilizado deve ser biodegradável, assim não é necessário realizar a coleta do mesmo depois e não poluímos o nosso erval, seguindo assim as boas práticas. Alguns cuidados devem ser tomados no momento da proteção, como não enterrar muito as lâminas ou tábuas de pinos, pois elas podem criar uma barreira no desenvolvimento das raízes, se tornando prejudicial.
É importante saber que essa proteção deve permanecer até que as mudas comecem a se desenvolver e devem ser colocados no sentido oeste, para que proteja do sol da tarde, que é o mais forte. Aqui um erval sombreado, mesmo assim a gente vai utilizar a proteção com lâminas, então se respeitam uma distância de 10 a 15 centímetros, coloca-se a lâmina sempre do lado oeste e não enterra muito ela, para que ela não crie um bloqueio para as raízes futuramente. Muitos produtores utilizam a lâmina como proteção para as mudas, mas utilizam da forma incorreta. Então eles firmam bem a lâmina no... Eles fazem a forma de uma casinha, escondendo a muda assim. Só que o problema é que com uma leve chuva, a muda não consegue receber essa água. Então ela serve como uma casinha de proteção e acaba repelindo a chuva. Após a muda plantada, um outro método de cobertura fora a lâmina seria o sapé, ou também conhecido como grimpa, que é a folha do pinheiro. Então, para a gente utilizar isso daqui, que é de graça na propriedade, podemos colocar ele aqui, sempre observando o sentido oeste, e a gente faz como se fosse uma casinha para a muda. Então assim ela está protegida do sol, e o sapé posteriormente vai apodrecer, e essa muda está protegida por pelo menos aí 2, 3 meses, que é o período que ela necessita para enraizar e seguir o crescimento dela. Outra forma muito eficaz e custo zero também para a proteção das mudas seria a utilização de samambaias, que normalmente se encontra na propriedade. Aqui a gente retirou 2 folhinhas dela, coloca aqui no sentido oeste para proteger. Também outras 2 aqui formando uma casa. Ela não tem o problema como a lâmina, a umidade consegue penetrar aqui e ela não cria uma barreira física para as raízes. Então já é uma muda bem protegida. O ideal é que se realize o replantio no período de no máximo 90 dias após o plantio, fazendo com que as mudas cresçam com homogeneidade no seu tamanho, evitando assim a competição de mudas que foram plantadas. Uma solução interessante é plantar essas mudas grandes, que foram produzidas junto com as plantadas anteriormente. Nesse caso, o replantio pode ser feito até 1 ano depois do plantio, visto que as mudas estão na mesma altura e vigor do que as que foram plantadas. Se o erval sofrer ataque de pragas ou mortalidade nos anos pós-plantio, o produtor pode continuar realizando o plantio de mudas no talhão, seguindo as mesmas recomendações do plantio. Aqui o produtor vai realizar o replantio com mudas grandes. Essa muda já está com mais de 1 metro de altura. Ele produziu elas no tubete e depois passou para essa embalagem plástica maior. E ele vai plantar essa muda maior para acompanhar o desenvolvimento das outras. Esse plantio aqui tem aproximadamente 1 ano, então essa muda não vai ter que competir com as outras e o erval vai ficar bem homogêneo. Plantio a gente segue as mesmas recomendações anteriores. Você abre a embalagem. Vocês podem ver que não existe novelamento de raízes, as raízes ainda estão chegando na parede da embalagem. Por ser uma embalagem maior, é bom ter cuidado na hora do plantio. Aqui a raiz nem chegou no fundo da embalagem ainda. Acomoda ela aqui. Vocês podem reparar que ela ficou abaixo do nível da cova. Então a gente precisa preencher aqui o fundo com mais terra para que não ocorra o soterramento aqui do coleto dela. Depois é só acomodar a terra novamente aqui. Sempre firmando aqui as paredes da cova, para que não haja formação de bolsões de ar e para que a raiz tenha contato direto já com a parede da cova. Qual muda eu devo escolher para o plantio? Você deve prestar atenção em alguns pontos. As mudas de erva mate devem estar com um aspecto sadio, sem sintomas de ataque de pragas, descoloração das folhas e devem ter passado por um bom período de rustificação. Devem ter pelo menos 12 cm de altura e o caule bem lignificado. A altura dela deve ser de no máximo 1,5 a 2 a altura do seu recipiente e o principal, ter boa formação radicular. Algumas mudas podem não ter a melhor aparência, como estarem amareladas, por exemplo.
devido à falta de adubação e um período maior de rutificação a pleno sol. Mas tendo a garantia de que tem a genética boa, essa muda se torna mais forte e provavelmente vai se desenvolver com mais facilidade, comparado a uma muda que não esteja forte o bastante. Cada produtor deve prestar atenção aos pontos que comentei, como o enovelamento, qualidade das raízes e o vigor das mudas, e também ao valor. Mas tudo se inicia na matriz selecionada para a produção dessas mudas. Se possível, solicite para o viveirista que ele mostre de onde que ele coletou sementes para a produção das mudas, pois uma muda bem nutrida, principalmente com nitrogênio, pode mascarar algumas características indesejadas nas mudas. E lembrando que o viveiro deve possuir sempre o registro no Renascem. Se você gostou do conteúdo, nos ajude, curta, compartilhe e através deste ato beneficente... Deixa eu gravar primeiro desse... E aí, gostou desse vídeo? Bom, se você gostou do que você ouviu, do que você viu aqui, passa para outras pessoas, compartilha, seja vídeo, seja link, e nos ajude a fazer com que a informação que nós passamos aqui e pretendemos continuar passando chegue para cada vez mais pessoas.